Oi, gente, eu disse que eu voltava e eu voltei. Cá estamos. Hoje eu tô aqui com o meu chazinho, como a jovem senhora que sou, porque já tá tarde, né? Mas eu não queria deixar passar, porque se eu não gravasse hoje, eu não ia gravar outro dia. Então já tá um pouquinho tarde, não cabe café, então vamos de chá hoje. Pega aí a tua xícara, não sei em que momento tu vai estar ouvindo, tua água, teu suco, teu café, enfim, pra gente bater esse papo, né? Que é um papo que já tem um tempo que eu tô querendo vir falar com vocês sobre isso. É um assunto que vem permeando os meus dias e os meus pensamentos já há quase um ano aí, né? Porque eu tô assim, igual um pincher, tão animada que eu tô com esse evento que está prestes a acontecer na minha vida, que é os 40 anos. Vou fazer 40 anos agora, segunda-feira, dia 17. E eu sei que, né, talvez a expectativa aí, nossa, tá batendo a bad, tá batendo o peso dessa idade, e não tá. Eu tô animada desde que eu fiz 39, eu tô falando, as pessoas me perguntam, quantos anos tu tem? Eu falo, eu vou fazer 40. Tipo, acabei de fazer 39, eu vou fazer 40. Porque eu tenho uma perspectiva diferente em relação a essa data e que eu queria compartilhar com vocês. Então, esse é um vídeo tanto para quem já fez 40, quem está prestes a fazer 40, para quem está longe ainda de fazer 40, né, e que enxerga de repente essa idade como algo assustador, né? Eu sei que já está mudando muito. Hoje os 40 são os antigos 20, né, os velhos 20. Então as perspectivas estão mudando, mas ainda tem muita gente que carrega esse peso, principalmente as mulheres, mas bate também para os homens, tá? Vocês não estão longe disso não, e eu vou trazer um pouco para vocês essa perspectiva do porquê que essa idade tem um estigma muito forte, por que eu estou encarando tudo isso com tanta animação. Vou tentar não correr tanto hoje, porque no último vídeo as pessoas falaram que eu corri demais, né? Mas é estranho estar aqui falando sozinha. Não tem ninguém para me frear. Mas vou tentar ser um pouco mais tranquila. Trouxe um roteirinho aqui para não me perder, para falar com um pouco mais de calma. Vou tentar ser mais pausada. Beber o meu chá sem esfriar, porque da última vez o café esfriou, geladíssimo, horroroso ficou. Mas vou tentar trazer essa perspectiva para vocês. Então não espantem se de vez em quando eu olhar aqui para baixo, porque eu tô tentando, né, diminuir um pouquinho a velocidade para a gente ter esse papo gostoso. E por que eu quis falar sobre esses 40? Primeiro, porque é um assunto que está muito forte na minha cabeça. Esse processo de transição, dessa virada de fase, essa virada de chave, e que eu estava aguardando tanto. Eu não tenho, não, essa ideia metafísica de que vai abrir um portal, apesar de eu estar enxergando isso como um portal, mas não é algo mágico e místico, assim, eu não tô esperando, eu não tô nessa expectativa de que agora minha vida vai mudar. Não. Eu entendo que eu trago comigo agora uma bagagem que eu não tinha antes, e que com essa bagagem, de tudo que eu adquiri, eu posso fazer algo. O que é esse algo? Só eu vou saber. Esse é um processo muito individual, é muito particular. Mas vamos devagar aqui, né, pra gente não se atropelar. Eu atendo muitas mulheres e algumas já passaram dos 40, outras estão chegando nesse movimento. A faixa etária dos meus atendimentos é ali 30 a mais, né? Tenho também meninos de menos de 20, atendo meninos também, mas a faixa é ali dos 30 a mais que eu atendo, e que, sim, para muitas mulheres ainda essa idade é um peso. Para muitos homens essa idade é um surto, né? Porque as mulheres ainda têm essa questão de se questionarem mais, né? De perguntar, e agora? Tem também o peso do etarismo, né? 40 é uma menina, gente. Conversa comigo. Não vai me chamar de velha, não gostei. A velhice, ela tá na alma, né? Conheço velhas de 20 anos e mocinhas de 70. Acredito muito nisso, mesmo que a idade tá na alma da pessoa, do quanto a pessoa muitas vezes se entrega e fecha a vida nela, fecha o ciclo de vida muito cedo, muitas vezes. E sei que muito do que permeia os assuntos do feminino em relação aos 40 anos é esse etarismo, de que a sociedade olha para essa mulher como se essa mulher não tivesse mais serventia. O ranço sendo instaurado neste momento.
E eu sei que esse é um assunto que ficou em alta aí, né, com essa onda dos red pills, das mulheres red pills, falando sobre isso, né, do valor da mulher, de como o valor da mulher cai depois dos 25. Gente, 25, por favor, né, eu não sabia nem o rumo de casa com 25 anos. Então, a gente tem que prestar atenção o quanto, de repente, até esses discursos vão trazer mais peso para essa idade, que é uma idade poderosa, né? A idade da loba. Lembra que tinha essa expressão, né? A idade da loba. E que os 40 anos nada mais é do que um processo de renascimento que está sendo disponibilizado para a gente. Então esse vídeo aqui hoje vai ter um pouquinho de informação de como a astrologia enxerga isso, até trazendo um ganchinho ali, né, do tarô, porque astrologia e tarô conversam, mas também vai ter um pouco de exposed. Então senta aí. O que eu queria trazer para vocês é justamente essa perspectiva de que a minha geração, né, essa geração aí de 30 mais, talvez não é uma regra, né, e talvez eu seja uma exceção, eu conheço algumas mulheres que não têm essa questão também, mas a maioria não tem problema mais de dizer quantos anos tem. Eu nunca tive. Eu acho que é difícil a gente chegar na idade que a gente está, é difícil a gente abraçar esses processos todos com a cabeça erguida, então não me tome nenhum ano de vida, por favor. Tá? Eu gosto muito de falar quantos anos eu tenho, não tem problema nenhum, né? Ai, tá bem pra tua idade, não tá. Não é esse o assunto. A pauta não é essa, se eu tô bem, se eu não tô bem, se eu vou deixar de estar bem em algum momento. É que cada ano meu é uma vitória. E eu acho que é para todo mundo, e a gente tem que começar a encarar os nossos anos de vida como realmente essa bagagem que eu falei lá no início, de cada pacotinho que eu trouxe até aqui, de como todos eles são valiosos e vão ter serventia ao longo da minha vida, e que eu não quero tirar nenhum da minha bagagem, né? Mesmo aqueles que foram mais tumultuados, turbulentos, enfim, não tão felizes, né? Eu quero, sim, trazer, então eu nunca tive problema com a minha idade. Já a geração da minha mãe, né? Minha mãe até hoje pergunta quantos anos ela tem, ela fala, não sei. Daí meu pai vai lá e fala quantos anos ela tem. Então, tinha esse estigma, né, esse tabu de que não se pergunta, era falta de educação perguntar a idade de uma mulher. Mas não quer dizer que em momento algum, né, eu tenha tido também essa questão com a idade. Nunca tive problema de falar a minha idade, isso de fato, mas é interessante, porque nos 29 ali, na verdade foi 29, foi ali 28, 29, porque também esses ciclos, gente, entendam que não tem essa energia tão cravada assim. Algumas pessoas experienciam esse dilema dos 40 aos 41. Tem gente que já começa a sofrer com 37, né? Vai de pessoa para pessoa. Então quando eu fui fazer ali por volta dos meus 28, 29 anos, me bateu uma bad, que na época eu achei que era um etarismo precoce. Porque eu comecei a me comparar com outras mulheres, as meninas mais novas, né? Então, assim, tipo, nossa, eu vejo fulana fazendo um trabalho muito foda em relação a, tipo, áreas que nem eram minhas, sabe? Mas, tipo assim, eu vejo fulana desenvolvendo um trabalho super pra fora, super pra frente, uma coisa ousada, libertária. Nossa, eu tô velha pra isso. 29 anos, beirando os 30. E veio muito forte isso, de verdade. Eu achava que não tinha mais, nossa, eu não tenho mais como ousar na minha vida. Eu fui mãe muito jovem, então a minha filha já estava ali com uns 8, 9 anos, né, quase entrando ali nessa pré-adolescência, fase difícil e tal. E eu tava muito nessa, de tipo, não, agora pra mim é isso, né? Trabalhar com o que eu tenho aqui, com o que eu consegui aqui. Na época eu trabalhava com confeitaria artística. E não tem mais nada para mim. Não tem muito mais o que revolucionar para mim. Revolução fica aí para essas meninas, fica para minha filha, né, que vai vir aí depois. E veio muito forte. Hoje, olhando à distância, eu consigo entender que nada tinha a ver com a idade de fato que eu tinha, ou que se eu me achava velha ou não. Tinha muito mais a ver com as frustrações pessoais, profissionais que eu estava vivenciando naquele momento.
e que eu colocava nessa carga de que eu não tinha mais tempo. Mas essa conversa, ela é uma conversa muito forte sobre um outro ciclo, esse ciclo sim, um ciclo muito mais conhecido, né, que é o ciclo dos 29, que é o ciclo de Saturno, né, a revolução de Saturno, vocês já devem ter ouvido essa expressão, que traz justamente esse peso do compromisso, do comprometimento. O ciclo dos 29, que não necessariamente se dá aos 29, é quando Saturno completa toda a roda do zodíaco, né? Por exemplo, tem o Saturno, sei lá, grau 10 de Gêmeos, né? Não é meu caso, mas tipo, digamos assim, quando Saturno der a volta no zodíaco, ele é lento, ele é um planeta lento, então ele leva aí seus 29 anos em média para dar a volta no zodíaco todo. Quando ele chegar no 10º grau de Gêmeos de novo, eu completo esse ciclo, né? Tem o ciclo do setênio, se vocês quiserem, depois eu posso trazer também essa questão do setênio, até porque a gente está aí num ano regido por Saturno, talvez faça sentido para vocês saberem sobre esses ciclos de 7 em 7 anos também. A gente completa esse ciclo de Saturno e vem as responsabilidades, né? Então pesa, o peso da responsabilidade, do compromisso, de olhar o que eu fiz, né? O que eu coagulei em termos de responsabilidade, com o que eu quero me responsabilizar daqui para frente. Então bateu muito aquela frustração do que eu deixei de fazer, do que eu não dei continuidade realmente. Então dizia muito a respeito do que eu estava vivenciando naquele momento. Tanto que quando eu fiz 30, eu fiz uma mudança muito grande. Eu sempre tive cabelo muito longo. Eu falei que eu não ia editar esses vídeos aqui, mas eu acho que talvez valha a pena eu colocar uma foto, e talvez nesse momento vocês estejam vendo, eu vou procurar essa foto. A minha última foto de cabelo longo foi com 30 anos, no dia do meu aniversário, e logo em seguida eu cortei, eu doei meu cabelo, e eu fiz um long bob, daí pra frente foi só pra trás, não, melhor, daí pra frente foi só pra cima, eu só fui cortando mais o cabelo. Que era uma coisa que eu sempre quis fazer, e tinha aquela coisa, né, de cabelão é bonito, que cabelão é que fica bonito e tal, mas eu sempre quis ter o cabelo curto e achava que meu rosto não comportava um cabelo curto, que não ia ter nada a ver e tal, todos aqueles paradigmas, né? Então eu tive esse momento aos 29, 30, né? Na verdade veio de antes, né? 28, 29 foi um ciclo meio longo aí pra mim, todos esses processos. E logo depois que eu fiz esse movimento, eu mudei muita coisa na minha vida. Eu larguei a confeitaria, voltei para a cozinha de produção, e daí também é outra história. Mas daí sim eu tive uma reviravolta, né, na minha vida. Aquilo que eu achava que estava parado, estava monótono, estava estagnado, daqui para frente é só para trás, eu tenho que me contentar com o que eu tenho, mudou muito depois dos 29, depois dos 30, quando eu fiz essa transição. E como eu disse, não é exatamente 29, porque a órbita de Saturno é irregular, né? Então também para o ciclo de 39 pode ser que a gente tenha oscilações, né? De uns sentem mais, outros sentem menos, mas ela é um pouco mais cravada do que o ciclo de Saturno, porque a gente está falando de uma outra conta que eu quero falar para vocês mais para frente. Então eu tive sim esse momento mais explícito de sentir tudo isso aos 29, depois eu fui entendendo que não era bem assim. Então eu fui estudando também, tive essa perspectiva pela astrologia, mas eu já tinha também essa perspectiva pela Cabala, do entendimento que esse é um ciclo de morte e renascimento. Dentro do entendimento da astrologia, a gente entende que cada planeta tem um tempo, né, de carregamento e descarregamento de experiências. E tem um cálculo para tudo isso, tem inclusive um tipo de mapa que a gente faz para poder entender esse ciclo. Eu cheguei a fazer algo semelhante a isso no final do ano, que foi o mapa do ciclo dos 39, para entender qual que era o planeta que você estava vivenciando a experiência naquele momento, e fiz ali um mapa de previsão para o ano de 2024 em cima dessa regência atual de descarregamento kármico. Mas dá para fazer isso para a vida, sem ser de forma a olhar o ano específico, mas olhar o que você está descarregando, em que momento da tua vida tu vai coagular as experiências e descarregar as experiências referentes a essa vivência. Enfim, é todo um estudo muito bonito, que tem todo um cálculo particular em relação a isso, pela data que tu nasceu, enfim. Mas por que os 39, então?
Como eu disse, cada planeta tem o seu tempo de descarregamento. A gente tem o Sol, com 2 anos de descarregamento de experiências, que é quando a gente vai estar descarregando as experiências do eu, né, da tomada de consciência do eu. A gente tem Vênus falando sobre as nossas relações, as nossas escolhas, os nossos valores, um descarregamento de tempo de 4 anos. Depois a gente tem Mercúrio, né, sobre as nosso conhecimento, sobre a nossa comunicação, a maneira como a gente aprende, né, o que a gente aprende, momento de aprendizado, inclusive, por 8 anos. Tem a Lua, que faz um movimento de 9 anos de carregamento e descarregamento em relação às nossas memórias, à nossa família, ao nosso campo emocional, processos de maternagem, né, ou não maternagem também, onde isso é um processo, né, de aprendizado e de carregamentos e descarregamentos. Por 9 anos a Lua faz esse movimento. Enfim, cada planeta tem o seu tempo. Quando a gente soma tudo, dá 39. Né, todas as datas de cada planeta. E quando a gente termina de passar pelas experiências de cada um deles, e a gente chega nesse número 39, os primeiros 39 anos de vivência do ser humano está muito ligado às experiências físicas, de estrutura de vida. Então, até os 39 é aquele momento em que a gente coagula experiências, das primeiras experiências do corpo físico, né? O primeiro beijo, a primeira relação, os primeiros amores, o primeiro emprego, a primeira escola, a primeira formação, né, acadêmica, o primeiro carro, a primeira casa, enfim, a primeira perda. Então, até os 39 anos, a gente começa a encher, como eu disse, esse potinho, encher a nossa bagagem de tudo aquilo que é físico, de tudo aquilo que está ligado à nossa vivência no plano terrestre e que eu me preencho, né, coagulo todas essas experiências para formar, né, a formação. Tá, tudo que tem aqui, né, todos esses tijolinhos, sejam eles bons, maus, experiências positivas, negativas, decepcionantes, não importa. Tudo isso, todos esses tijolinhos formam a minha casinha do eu. Passei por todas as experiências. Experiência de corte, experiência de comprometimento, do trabalho da minha fé, da minha falta de fé, da perda da fé, né? Enfim, das experiências de memória, tudo isso. Então, tem tudo isso coagulado, estou pronto para fazer um novo movimento. O número 40, ele está relacionado no hebraico, né, nas letras hebraicas, a letra Men, que meu hebraico não é bom, tá? Não quero ninguém falando mal do meu hebraico aqui. Se você sabe, muito bem, eu não sei, mas a letra é Men, que está relacionado ao número 40, que também está relacionado ao arcano da morte. O arcano 13, né? Em alguns tarôs nem tem número, não tem nome, inclusive, essa carta, mas é um arcano que assusta muita gente, com a ideia de que a morte é esse momento de finitude, né? Mesmo algumas religiões entendendo que não é o fim, ainda assim a gente carrega essa carga, né? De que a morte é o fim, mas a morte é a transição, é a mudança de um estado para o outro. Então o número 40 nada mais é do que essa simbologia da morte, do renascimento. Quando a gente chega nesse momento de transição, que a gente passa por um outro parto, né? Inclusive está relacionado ao elemento da água também, essa letra, que é justamente esse momento do brotar de um novo útero. Então tu tem aqui, na idade dos 40 anos, essa oportunidade de uma nova jornada que se abre diante de você. E isso pode tanto ser de uma forma forte mesmo, assim, visível, né? Mudanças de emprego, mudanças de vida, mudança de paradigma, como pode ser sutil, depende de pessoa para pessoa. Mas eu acho que é muito mais uma tomada de consciência, né? E por isso muitas pessoas sofrem com os 40. E por isso que eu disse até mesmo que os homens sofrem num processo de surto, né? Porque as mulheres ainda se questionam, muitas vezes, não estou generalizando, não, nem todo homem, mas eu sei que na nossa sociedade é muito bloqueado isso para os homens, né? Do autoconhecimento, do se questionar, do se avaliar nesses lugares dos mundos internos.
E para as mulheres é mais permitido isso. Então, quando o homem chega aos 40 ou por volta dos 40, não tem aquela piadoca cretina que fala, fiz 40, troca a mulher por 2 de 20, né? Muitos homens se separam nessa idade, ou ficam buscando, né, pessoas fora, ou criam crises no relacionamento que poderiam ser resolvidas com diálogo, com um entendimento melhor entre os dois. Carreira, né, o homem começa a questionar a carreira, pensa que, nossa, o que eu fiz na minha vida? E estou falando dos homens aqui, porque para eles vem pesado nesse lugar, não que para as mulheres não venha, mas que as mulheres acabam refletindo muito mais, como eu disse, essa coisa, né, de, quanto a idade pesa para a mulher, o quanto a sociedade vê a mulher como, né, sem um valor, né, ali, tipo, começa a cair tudo, e pesa nesse sentido. Mas para os homens mete muito esse lugar do brio, né, de quem eu sou, para onde que eu vou, que também está ligado aos nossos valores pessoais. E num valor que muitas vezes é deturpado, né, que a gente acha que a gente tem esse valor quase que em espécie para o mundo, sendo que os valores eles são mais internos. E só tem um jeito, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo até, porque se você está perto dessa idade, ou se você passou e essa sensação ainda te atravessa, te permeia, é interessante pensar por esse aspecto, né? De que não tem nada de errado com você, não tem nada te faltando. Eu gosto de imaginar que os 40 é o famoso topo da montanha, que a gente vê no tarô, na mandala, como a casa 10, né? Frio de novo. Mas é aquele momento que realmente a gente olha onde a gente chegou. E é bom olhar onde a gente chegou. E que não necessariamente a gente precisa olhar com esse olhar tão cruel, né? A gente vive numa maquininha de moer gente, né? Parece que a gente está sempre correndo e correndo atrás. E entendam que a partir dos 40, lembrando que 40, quando a gente faz 40, então todo esse movimento pode começar a vir nos 39, se tu tá com 38, 39, tu já tá sentindo isso provavelmente, os 40 é o ano 1 da nova fase, entende? E esse ano 1 também pega um ciclo de 39 anos que vai até os 78, onde a gente começa a coagular experiências da alma. Então, entendendo que durante 39 anos eu carreguei e descarreguei experiências. Durante todo esse período, eu vou ter mais 39 anos para ressignificar algumas experiências que ficaram pendentes nesses 39. Então não quer dizer que nesses 40 daqui para frente, né, do 40 em diante, eu vou pegar toda essa bagagem e vou jogá-la pela janela. Não! É essa bagagem dos teus 39 que vai te mostrar quais são as coisas que agora realmente importam, dos 40 até os 78. Por isso que você pode perceber que as pessoas que passam com tranquilidade, né, dos 40 e não sucumbem a esse desespero, elas começam a não ligar para determinadas coisas. Aquilo que era muito importante para ti lá atrás, né, aquela coisa de eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero viver, de repente, X, Y experiências e colocar diploma atrás de diploma. Chega nos 40, tu olha e fala assim, cara, eu quero mais sentir, né, o que é estar nessa experiência. Eu quero vivenciar. Muitas pessoas acabam buscando até mesmo filosofias novas de vida. Quantas vezes você já viu pessoa, depois dos 40, 50 anos, fulano, sei lá, largou tudo e foi morar numa chácara, né? Tipo, nossa, fulano era super workaholic e resolveu que, sei lá, vai dar aula de violão, né? Porque vira essa chave de uma nova busca. Enquanto a gente buscou coisas físicas e que era o momento mesmo de coagular experiências físicas do mundo material, do corpo físico, não quer dizer que você não vá dar importância para essas coisas, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é aquilo, tipo, já tá ok isso aqui que eu conquistei em relação a isso. Não quer dizer que tu não vá ter outras ambições, mas é que talvez as novas ambições, elas falem muito mais com a tua alma do que com a necessidade do que a sociedade te diz que tu precisa buscar. Tu até pode querer coagular, de repente, um novo emprego, é uma coisa física, né?
Só que talvez esse novo emprego não tenha nada a ver com o emprego que tu tinha antes, que muito mais nutria esse lugar do que dizem que é ser bem-sucedido, do que a tua alma diz que é ser bem-sucedido. Entendem? Esse movimento de transição do que vem da alma a partir de agora, depois dos 40, e é um período de 78 anos, como eu tinha dito, que também tem a ver com o tarô, né? Quem conhece o tarô sabe que o tarô é formado por arcanos maiores e menores. Os arcanos maiores são 22 arcanos, né? Do 0 ao 21, ou do 1 ao 22, né? Porque o louco tanto é o 0 quanto é o 22. Perdão. E depois disso nós temos os naipes, né? Paus, moedas ou ouros, espadas e eu me perdendo em copas. Em copas. Então a gente tem ali do 1 ao 10, né? Ou do Ás ao 10, e a família real, né? Que é o pajem, o príncipe, o rei e a rainha, dentro de cada um desses naipes. Os arcanos maiores são 22 e os arcanos menores são 56. Se eu somo essas duas, na divisão, né, dos arcanos maiores e menores, dão 78 cartas. E essas 78 cartas nada mais são do que a descrição da experiência humana, tanto da nossa condição física quanto da nossa condição de alma. Então o tarô ele conta essa história da experiência humana, né? Começando com os arcanos maiores, que tem toda essa jornada do herói, mostrando dos nossos crescimentos, dos nossos nascimentos na vida, que a gente passa por vários nascimentos, o nosso amadurecimento, quando a gente se depara com as questões morais, os desapegos, as mortes e os nascimentos, né? E também sobre as questões relacionadas à nossa vitalidade, ao nosso instinto e à nossa vontade de materialização, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa busca da materialização propriamente dita, né, dos ganhos de vida. Então toda a jornada que um ser humano médio teria para vivenciar, o tarô mostra nessas 78 lâminas, que nada mais são do que esses 78 anos de coagulação de experiência, tanto do campo físico quanto do campo da alma. E daí depois dos 78 anos faz o quê, Dani? Acabou, né? Acabou milho, acabou pipoca. Não, depois dos 78 anos, quem consegue chegar lá e atravessa para o outro lado, é o momento de resolução mesmo, né? Onde a gente começa então a se desapegar dessa experiência. É onde a gente começa a tomar consciência de que nós não somos nem esse corpo físico e nem essa experiência de alma dessa vivência, que nós somos um espírito, né, que vai transcender, que vai passar, né, dessa fase, que vai levar o que precisar levar dessa experiência junto consigo para um processo evolutivo. Ah, isso é feito de forma consciente? Se a gente tem essa consciência, sim, né? A gente vai sentindo, é um sentir muito mais profundo do que só eu aprendi e agora eu sigo a cartilha, né? Vai muito para além disso, do realmente isso te atravessar como uma experiência de vida, né? E assim como as pessoas sentem de forma inconsciente, mesmo sem saber, que, nossa, alguma coisa precisa mudar na minha vida, agora cheguei aos 40 e agora, né? É uma pergunta que eu escuto muito dos meus clientes, tanto homens quanto mulheres, que chegam aos 40, e agora, né? Qual que é o meu propósito? Escuto muito isso dos clientes de 40 anos. Talvez essa seja uma pergunta que tu também se faça muito. E agora? Qual que é o meu propósito de vida? Eu acredito que propósitos de vida mudam ao longo da vida, assim como há 10 anos atrás, quando tu tinha 29, que tu fez essa transição ali do ciclo dos 29, do se responsabilizar por esse processo, teu propósito era Aceite que teu propósito muda, né? E esteja aberto para receber um novo propósito, para enxergar a vida com outros olhos, né? Com uma outra lente dessa bagagem que tu coagulou até aqui, porque é isso. É dessa bagagem que tu coagulou que tu vai trazer a experiência daquilo que tu pode levar contigo. Então, a ideia desse vídeo hoje, não só para apresentar esse ciclo que talvez muitos de vocês não conheciam,
que é um ciclo de experiência tanto de coagulação física quanto coagulação de alma, quando a gente passa, né, depois da porteira dos 40, de uma possibilidade de se conectar muito mais com as coisas que têm um valor que não são necessariamente o físico-social, vou colocar assim, né? Que a gente pode sim coagular coisas físicas, mas que elas vão falar muito mais sobre a nossa alma do que sobre o que tem que, né? O que a sociedade diz que tu tem que até os 40. E que isso pode ser muito curioso, né? É essa sensação que eu tô curiosa para o que tem de trás dessa porta. Eu sei que eu não vou me decepcionar porque eu não estou esperando que uma verdade me seja revelada. Eu não acho que nada na vida acontece assim, tipo, vai ser soprado para mim ali alguma coisa, uma grande revelação. Não, eu tô curiosa, tanto para me conhecer nessa nova fase, quem serei eu, né, nesse novo aspecto, nessa nova perspectiva, e o que eu faço com essa bagagem daqui para frente. Então eu acho que se você já está nessa fase, se você passou e ainda está sentindo esse desconforto, ou está se preparando para ela, comece a olhar com esse olhar mais gentil de que eu vou estar pronto para olhar para o topo da minha montanha, e independente de onde que está o meu topo da montanha, olhe com orgulho. Olhe com orgulho para tudo que tu conquistou. Ah, não foi o que eu esperava. Gente, cria porco, cria galinha, mas não cria expectativa, né? Viva com a abertura de que se eu fiz, foi o melhor que eu fiz, foi o que dava para fazer. Se eu pudesse ter feito mais, eu teria feito, né? Mas eu sempre posso fazer diferente depois, né? Agora, nessa nova fase, nessa nova perspectiva com a bagagem que eu tenho, eu posso fazer diferente, né? Mas será que aquilo que eu queria 10 anos atrás é o que eu quero hoje? Se permita olhar para a vida com outro olhar, com uma nova lente, com essa lente de quem coagulou uma grande bagagem até aqui. Tem orgulho da sua bagagem. E que ela vai te ajudar ao longo dessa nova experiência, né? O mapeamento dos 39 anos, ele não só é interessante para a gente entender onde a gente está, como entender as experiências que a gente passou, até para entender algumas idades que foram conflituosas, né? Tipo, quando a gente pauta, né, dentro do ciclo, quando eu olhei e conheci o meu ciclo, por exemplo, que eu tive a minha filha aos 21, eu entendo hoje qual que era a vivência de carregamento que eu tenho, e eu sei exatamente a idade em que eu vou descarregar os aspectos de ter tido uma filha aos 21 anos, onde vai ser o descarregamento e a colheita desse processo, onde de repente eu fecho esse ciclo com o entendimento de entendi, né, o porquê disso, quando eu fiz as minhas transições de carreira. Então traz pra gente uma perspectiva de autoconhecimento muito interessante, não só do planeta, das experiências do planeta que a gente está vivendo, mas de tudo aquilo que a gente coagulou também, até pra gente entender. Então é um estudo muito interessante. Eu aprendi ele com o meu professor, que é uma figura, né, um dos meus professores de astrologia, que é um figuraço, o Newton Schultz, e eu sou muito grata a ele, porque eu lembro quando ele deu essa aula, eu falei, nossa, explodiu tanto a minha cabeça, que eu falei, meu Deus, eu estou muito apaixonada por isso, e entender, né, com mais clareza, como eu disse, eu já entendia o ciclo dos 39 como um portal de renascimento, por causa de um estudo de Cabala, que eu já tinha feito, ou Cabalá, mas ter essa perspectiva realmente do ciclo a partir de cada ponto, né, nesse período eu vivenciei assuntos sobre isso, nesse ciclo eu vivenciei assuntos sobre isso, fechando, né, cada pedacinho do meu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento, de onde eu cheguei, entender os compartimentos da minha bagagem, né, e que o quanto isso também me traz ferramentas para o meu novo processo. Então eu estou muito grata, muito grata de chegar nesse lugar, tendo a consciência que eu tenho hoje, e que eu queria muito compartilhar isso com vocês, para que vocês não tenham peso em relação a essa idade, que você não traga a carga que não precisa ter, né? 40 anos ainda é um neném. Na verdade, 40 anos é o ano 1 da tua nova vida, é de fato um neném. Então, encare isso realmente como uma grande oportunidade de renascimento.
Tem uma nova estrada se abrindo aí para ti. Eu tô animadíssima com a minha nova estrada, curiosíssima com a nova aventura que se apresenta e muito disposta a viver tudo isso. E eu espero ter passado essa perspectiva para ti. Se tu tá passando por isso, vai passar em breve ou daqui muitos anos, que você se lembre desse vídeo. E se você também já passou e ainda traz esse peso dentro de ti, ainda dá tempo de olhar a tua nova jornada com esse olhar de valorização daquilo que realmente toca a tua alma, do que é importante para ti, para além daquilo que tu já construiu, e que tu pode construir ainda mais a partir desse ponto que é valoroso. Falei horrores, não sei nem com quanto tempo que esse vídeo tá. Meu chá tá gelado, pelo menos um chá gelado é melhor que um café gelado. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e que tenham absorvido alguma coisa dessa minha tagarelice, né? Já tá super tarde, então eu vou ficando por aqui, esperando realmente que vocês tenham curtido essa experiência. Deixa os comentários de vocês aqui se tu tá perto dessa fase, se tu enxergava ela de uma outra forma, que agora tu tá aberto a enxergar de um outro jeito, mais gentil, mais amoroso, mais compassivo até contigo e com a tua história e com a tua jornada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande da bruxa e até a próxima.